dia, igreja, paz de Cristo. Vamos iniciar o nosso último. Só baixar o amarelo aí. Nós vamos começar o nosso último culto do ano. E a gente vai fazer esse momento de oração agora para agradecer a Deus pela oportunidade de sermos igreja nesse ano de 2018 e celebrar a Deus nesse último domingo aqui na presença de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pela possibilidade de estarmos aqui, de poder te celebrar, de poder te adorar. Pedimos a tua bênção, Senhor, para o restante dessa manhã. Que o Senhor fale conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Senhor, fala através da música, fala através da oração, fala através, ó Pai, da pregação falada, Senhor, anunciada. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar? Oi? Bom dia, irmãos. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Lembrando do que foi dito na EBD, agora já no finalzinho, que nós precisamos ser igreja. Todos lembram? Então vamos cantar esse louvor e pedir ao nosso Senhor que Ele sonde nossos corações e que Ele coloque o desejo no nosso coração de estar sempre na presença dEle. E se colocar no lugar de igreja para que ele possa nos usar, como diz a letra dessa música, como um farol que brilha à noite, como um abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo, que nós possamos ser usados da maneira que o Senhor desejar. Amém? Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Cante mais uma vez. Usa-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor,
ponte sobre as águas, com abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Você pode repetir? Como um farol? Como um farol que brilha à noite, Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Repita, usa-me. Usa-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. É forte, né, irmãos? Usa-me. A gente se coloca na disposição do Senhor. É colocar na brecha, né? E é exatamente o nosso papel, né? Ser igreja, se colocar na brecha para ser usado. Amém? Vamos continuar louvando que o Senhor reina. Aleluia! Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! O Senhor está entre nós, amém? Amém.
que nós sejamos como águas que fluem do trono dele, que nosso ser seja um multiplicador desse rio, amém? Que me restauram, que purificam meu ser. E nessas águas eu vou mergulhar, me entregar por inteiro, como um rio se rende ao mar. Senhor, me rendo. Águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus, que santificam, que me restauram, que purificam meu ser. Tua presença eu quero buscar, saciar minha sede. Águas profundas que vão me levar pra te encontrar, ó Deus. Te encontrar, ó Deus. Águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus, que santificam, que me restauram, que purificam meu ser. E nessas águas eu vou mergulhar, me entregar por inteiro, como um rio se rende ao mar. Senhor, me rendo, me rendo. Aleluia, bom é louvar ao Senhor. Voltando à letra dessa música, águas que curam, águas que saram. E como eu tinha dito, se nós formos multiplicadores, imagina você curando as pessoas, você sarando as dores das pessoas. Como uma vez eu disse para uma irmã aqui numa conversa, que as nossas dores, que as nossas feridas sejam para curar o próximo. Então que nós sejamos multiplicadores dessa palavra, que as nossas dores, que as nossas dificuldades que nós vencemos sejam para curar a dor dos outros. Amém? Som. Bom dia, irmãos. Pode sentar, irmãos. Fica à vontade. Sauda a gloriosa igreja com a paz do Senhor. Amém? Abra suas Bíblias no livro de Salmos. Salmo 125. Isso é um momento glorioso, né, irmão? Um momento único. Estamos aí quase terminando o ano, falta pouquinho. É um momento de reflexão. É um momento onde nós se reunimos hoje como igreja. No final do ano, provavelmente, você vai estar junto com a sua família, eu com a minha, né? E aquele momento de oração, momento de nós trazer uma reflexão e pensarmos o que nós conquistamos durante esse ano, como foi o nosso ano, né? O ano de 2018, ele teve luta, mas teve vitória, teve muito choro, mas também teve muita alegria, teve muita tristeza. Nós passamos momentos bons, mas também passamos momentos ruins, não é verdade?
Aí eu faço uma pergunta: em quem nós, ao começar por mim, tem confiado? Esse ano ele vai começar, o ano 2019. E quem eu vou depositar minha confiança? O salmista ele falou: uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas ele falou: eu confio no Senhor dos Exércitos. É um momento de nós trazer agora na nossa mente isso. Vamos refletir, vamos pensar. É um momento de você agora trazer na sua mente o que o Senhor fez por você, quem você tem buscado, quem que você buscou, quem você confiou durante esse ano. Vamos ler essa palavra, eu gostaria de meditar com os irmãos, Salmo 125, versículo 1. Você que está nos assistindo pela internet e quer colocar o seu pedido de oração também diante de Deus. A Igreja Batista Nova Esperança está aqui para orar pela sua vida. E Deus ele vai te dar vitória, em nome de Jesus. É um momento de agradecimento. Nossa diaconisa sempre pede, quero agradecer a Deus. Muitas das vezes nós abrimos nossas bocas para agradecer, mas ainda não recebemos nada. A gente ainda não recebemos aquilo que a gente quer receber do Senhor. Seja lá o que for. Você está aguardando, está esperando? Ainda não chegou, mas vai chegar. Aleluia! Vai chegar, eu creio. O Senhor ele vai te dar vitória. Esse ano ele vai ser um ano diferente para você. Nós temos que acreditar em Deus. Acreditar que o Senhor ele pode manifestar o teu poder sobre a nossa vida. As promessas que estão, gosto de falar isso, que as promessas que estão sobre a minha vida, sobre a tua vida, está sobre a vida da sua família. Está sobre a sua vida sentimental. As promessas estão sobre o seu trabalho. Está sobre você. Deus ele não quer abençoar só você, Ele quer abençoar todos que vivem em redor de você. Você é bênção. Você é uma bênção. Ainda que o inimigo fale que não, mas você é uma bênção para o Senhor. Há poder no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim, Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Aleluia! Dá um glória a Deus por esta palavra. Nós somos aqueles que confiamos no Senhor, não é verdade? Eu e você, nós confiamos. Ainda que as bênçãos não chegou até a nossa tenda, mas nós estamos de pé, nós estamos vivos. O Senhor tem nos abençoado. Tem aqui uma frase de um homem, ele colocou assim, ó: se nós somos somente tocados pela adversidade, falta-nos confiança no Senhor, a alegria que conseguimos reter nos momentos de tribulação mostra a profundidade de nossa confiança em Deus. O apóstolo Paulo disse: minha alegria transborda em todas as tribulações. Então, meu irmão, em tudo aquilo que você passar, vai ter vitória, mas vai ter luta. Nós precisamos estar preparados para esse caminho. Nós vamos passar por luta, vamos ter vitória, mas vamos ter luta. Apóstolo Paulo, que a alegria dele transbordava em todas as tribulações. Então, nós temos que confiar em Deus. Confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que vai nos dar a vitória, é Ele que te dá a vitória, é Ele que está diante de você, é Ele que está diante da sua família. Eu gostaria de deixar mais um versículo aqui no Salmo 126, que diz assim, versículo 5, aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Um momento de oração, um momento onde nós vamos abrir o nosso coração para Deus. Muitos vão agradecer, é uma oração de agradecimento, mas que também traz a emoção, onde você chora na presença de Deus. Muitos oram com tristeza, porque está sentindo a tristeza no coração, mas também choram porque estão tristes.
E o Senhor, nesta manhã, que Ele quer enxugar as suas lágrimas. É aqueles que estão felizes porque já foram abençoados pelo Senhor. O Senhor, Ele está aqui para multiplicar a tua alegria. Ele quer trazer a alegria dobrada sobre a sua vida. Eu estou triste, mas a minha oração é que Deus traga a alegria e tire essa tristeza no meu coração. Esse ano vai ser diferente, irmãos. Josué ele falou que ele e a casa dele servirá ao Senhor. Eu acredito nesta palavra. É uma palavra que eu vou estar trazendo aqui para os irmãos, vou estar meditando para os irmãos aqui, na semana que eu for pregar. Josué falou, vocês não querem Jesus, vocês querem servir esses deuses estranhos, mas eu vou continuar porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Não importa o que eu estou passando, amém? Vocês que estão nos assistindo, quer colocar, nós vamos estar orando agora nesse momento, feche os teus olhos aí onde você está, o irmão que está do teu lado, dê a mão a ele, segura na mão dele firme, ore pela vida dele. Você não quer falar em voz alta, você não quer levantar esse clamor, suplica, ore pela vida dele, peça a Deus que abençoe ele, não importa com quem você está sentado, se é teu esposo, sua esposa, se é o primo, prima, se é a mãe, não importa, aperta a mão, que nós somos um corpo de Cristo. Ore pela vida do seu irmão, enquanto eu intercedo aqui, você vai interceder daí do banco. Ore pela minha vida, ore pela vida do nosso líder Michel, o nosso futuro pastor. Ore aí pela vida do pastor Márcio, da esposa dele, da Nancy, da sua filha. Ore pelos ministérios da igreja, ore pela nossa comunidade, pelo nosso país, que possa ser diferente este ano, que Deus possa bradar com o teu poder, com a tua unção sobre esta oração. A palavra de Deus diz que tudo que nós ligarmos, você está ligando agora na terra, será ligado lá no céu. Deus que fala isso, não é o irmão Robson. Esse é um momento único, é uma oração, é a última oração do ano que nós vamos fazer aqui dentro do templo. Eu creio que você também vai orar lá com a sua família, mas dentro do templo, hoje é a última que nós vamos fazer aqui, diante de Deus, como igreja. Esse é um momento único, é um momento onde você vai clamar a Deus agora. Eu vou começar a orar. Você que está agora nos assistindo e quer colocar diante de Deus o teu pedido, eu não sei o que você tem pedido a Deus, não sei, mas o Senhor Ele sabe. Coloca diante de Deus. Nós como igreja vamos estar orando aqui. A palavra de Deus diz, clama a mim, responder-te-ei, farei coisas grandes e gloriosas que você não sabes. Olha, Deus está aqui nesse lugar, como o irmão falou, Ele se faz presente, Ele está aí no meio da igreja, Ele está aqui, Ele está passeando em nosso meio, aleluia. Tem mesa preparada para vocês não estão vendo, mas tem. Na vida espiritual muitas coisas acontecem, nós não conseguimos visualizar nada, muitas das vezes Deus Ele não dá essa visão para nós, mas há uma batalha espiritual muito grande sobre as nossas vidas, mas tem um Deus todo-poderoso que guerreia por nós, é Ele que guerreia por você. Pai, muito obrigado, Deus, por este momento glorioso, onde nós estamos aqui como igreja, reunidos, já lemos a Tua palavra, já fomos abençoados, queremos, Pai, confiar somente no Senhor, é o Senhor que vai nos dar a vitória. Pai, em nome de Jesus, toma em primeiro lugar a minha vida, peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, tenha misericórdia de mim. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, unge os meus lábios, Senhor, unja, Deus, para que saia da minha boca a palavra de bênção. Deus, levantamos os olhos para o monte, como está escrito na Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos levantando nossos olhos para o Senhor e pedimos ao Senhor que este ano de 2019 podemos, Pai, somente confiar no Senhor, somente depositar a nossa confiança somente no Senhor. Pai, toma o nosso coração, vai tirando toda tristeza, toda angústia. Pai, que este ano, Deus, aqueles que não sentiram esse poder se manifestar sobre a vida deles, que possa sentir esse ano. Ó Deus, em nome de Jesus, eu levanto esse clamor ao Senhor nesta manhã gloriosa. Toma, Pai, a Tua casa em Tuas mãos. Existe aqui
aqui vários ministérios, ministério infantil. Toma aqui, Pai, os teus servos que louvam o teu nome durante o culto. Abençoa cada um deles. Toma, Deus, em nome de Jesus, a vida do nosso líder e futuro pastor em tuas mãos. Continue a dar sabedoria. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta igreja possa ser uma igreja abençoada como ela sempre foi, uma casa de oração, onde as pessoas entram aqui doentes, saem curadas, onde as pessoas entram aqui, Pai, endemoniadas e saem libertas pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, onde as pessoas chegam aqui chorando e saiam alegres na tua presença. Essa casa é uma casa de oração. Muito obrigado, Deus, porque um dia eu entrei por esta porta e estava ali um homem cheio de demônio, um homem cheio de vício, e o Senhor purificou a minha vida, o Senhor me lavou com o teu sangue, e hoje, Pai, eu posso glorificar ao Senhor. Hoje eu posso falar: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se estou de pé, é porque o Senhor tem me sustentado. Deus, em nome de Jesus, toma cada vida, Deus, que entrou por esta porta. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração, cada desejo, cada anseio. Ó Deus, toma a mente dos teus povos nesta manhã. Vai abençoando, vai guardando, vai protegendo. Manifesta, Deus, o teu poder sobre a vida da tua igreja. Cada família representada, Deus, vai visitando, Senhor. Ó Deus, entra nos lares, transforma, cura, restaura. Deus, em nome de Jesus, dá vitória para o teu povo. Pai, eu acredito que muitos estão chorando de tristeza, muitos choram por causa da alegria, pelas bênçãos recebidas diante da tua presença. Mas Deus, vai tomando o coração, vai trabalhando, Senhor. Toma, Deus, a vida do pastor Márcio, da Nancy, Pai, este homem de Deus que tem nos ajudado, tem ajudado o teu reino. Ó Deus, manifesta o teu poder sobre a vida deles, que o culto, Pai, de virada hoje lá na igreja que o teu servo dirige, possa ser uma bênção, possa haver libertação, salvação e cura. Deus, em nome de Jesus, toma aqueles, Deus, que não estão hoje presentes aqui, que estão passeando com a família, que estão viajando, faz parte, Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser guardados e protegidos onde quer que eles estejam. Muito obrigado, Senhor, porque já podemos sair daqui na certeza da nossa vitória. Toma aqueles que estão nos assistindo, aqueles, Pai, que não abriram a boca para colocar o teu pedido, mas lá dentro do coração está lá o teu pedido. Eles não falaram, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Vai visitando, vai tomando, Senhor, esses pedidos ocultos. Pai, em nome de Jesus, vai abençoando, Deus. Entra com providência naquilo que o teu povo necessita. Deus, em nome de Jesus, toma o nosso país, Senhor. Ó Deus, que possa ser diferente. A partir do dia 1º agora, o nosso presidente vai estar tomando posse. Ó Deus, que as palavras, Pai, saídas da boca dele, que as palavras lançadas em direção ao teu povo, possa ser cumprida. Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que esse Brasil possa ser um Brasil diferente. Um Brasil, Pai, em nome de Jesus, onde podemos olhar para os hospitais e ver um novo tratamento, que podemos olhar para os hospitais e ver materiais necessários para os profissionais trabalharem. Deus, quantos profissionais têm desistido da tua profissão? Pai, aquela mulher que passou no Jornal Nacional estava chorando, Senhor, porque ela queria abandonar a tua profissão, Senhor, porque dentro do coração daquela mulher existia uma dor. Ela queria trabalhar, mas não conseguia porque não tinha material para que ela pudesse tratar os doentes. Para que os médicos possam ser como aquela mulher, com coração puro, com coração, Pai, ligado diante do Senhor, que possa sentir a dor dos doentes. Deus, que possa trabalhar com amor, Senhor. Toma, Senhor, os nossos governantes em tuas mãos, que esse ano possa ser um ano diferente desse que está se passando. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de poder estar falando com o Senhor nesta manhã, que possamos sair daqui na
certeza da nossa vitória, na certeza de que esta oração que foi ligada aqui na terra está sendo ligado lá no céu. É o que eu te peço, já te agradeço, na certeza da nossa vitória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, meus irmãos, glória a Deus, a vitória é nossa, a vitória é nossa, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Louvando com essa música, que os irmãos também possam trazer os dízimos e ofertas. Ainda é Natal, né, irmãos? Então, ainda está tudo arrumadinho aqui, então a gente pode cantar mais uma música de Natal. Foi preparada para a semana passada, mas o tempo foi corrido, não deu. Um menino nos nasceu, sim, um filho ele nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E se nós prosseguirmos para o alvo, Ele nos levará pelas mãos, pelas portas da nova cidade, da nova Jerusalém. Amém? Todos creem nisso e confiam nisso? Todos esperam nisso? O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, pra Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, pra Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar.
leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Santo, 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 Ele é santo, 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 Ele é santo. Aleluia. Amém, igreja. Glória a Deus. Alguns irmãos estão em viagem, alguns irmãos não estão aqui, mas fim de ano é assim mesmo, né? Natal alguns passearam, né, Cátia? Né? Pegou um solzinho, né? Aproveitou. Ano novo, então, alguns irmãos também estão em viagem. Oremos por todos esses que estão em viagem. Gente, eu queria falar com vocês hoje aqui sobre um assunto. Sempre quando chega no final do ano, a gente fica meio reflexivo, né? Porque a gente fica pensando assim, caramba, 2018 está acabando, faltam 2 dias, né? Amanhã já é a véspera, né? Então, o ano já está acabando e você... Às vezes a gente que é muito novo não pensa assim, mas quem já começa a ter uma maturidade, né, já começa a trabalhar, quem casa então, já tem a sua própria casa, fica sempre assim, caramba, como que vai ser o ano que vem? O que o ano de 2019 me espera? E você fica fazendo um flashback, você fica pensando assim, caramba, passei por algumas vitórias, vivi algumas lutas, passei e vivi algumas pseudo-derrotas. Não foi um ano bom em alguns aspectos, mas foi bom em outros. Mas você fica naquela expectativa do que vai ser 2019. É só eu que penso assim ou você também pensa? Todo mundo pensa, né? Então, todo mundo pensa assim. Tem muita gente que surta. Tem muita gente que surta. Principalmente as pessoas que não depositam a fé em Cristo. Principalmente. Se aquelas que já andam com Cristo já ficam meio assim, imagina aquelas que não têm Cristo no coração. E a gente fica nessa expectativa. E uma das perguntas que muita gente faz, e a gente vê muito filme, né? Estava conversando com o Vinícius sobre filmes, e a gente fica vendo os filmes, que os filmes sempre têm uma fórmula secreta, uma fórmula mágica para responder todas as coisas. E a gente fica pensando qual será a chave, qual será o segredo para viver um 2019 na bênção, de acordo com o que Deus quer. Por mais que tenham problemas, mas você está ali, ó. Qual será a chave? Então é sobre isso que eu queria falar com vocês. Antes de eu ler o texto, eu queria que o Rafael soltasse um vídeo aí. Eu fiz uma montagem de 2 filmes que falam sobre esse evento que a Bíblia narra, que fala da história de Jesus aí. Então, vocês vão ver que é uma visão de um diretor, depois tem a visão de um outro diretor. Então, eu fiz uma montagem rápida aí para você entender. Pode soltar aí, presta atenção, gente. É sobre esse assunto aí que a gente vai falar. Pode aumentar. Jesus! Jesus! Jesus de Nazaré! Ouça-me! Ouça-me!
O demônio sempre tenta tirá-lo na água e no fogo para destruí-lo. Se puder fazer alguma coisa, ajude meu filho. Tenha piedade. Deixe-o agora. Espírito imundo. Sai dele agora! Amém? Essa é a história de dos milagres que Jesus fez com relação à cura de um jovem que era mudo e surdo por conta de um demônio. E aí a gente vai ler o texto da Bíblia. Solta aí, Rafael, o slide, que eu vou... Como eu falei para vocês, a gente está nesse último culto do ano. 2019 está às portas. E a gente fica nessa expectativa do que 2019 nos reserva. Eu queria falar com vocês sobre isso aí, ó. A chave para 2019, ou a chave para viver 2019. Acho que fica mais completo aí. A chave para viver 2019. Chave, segredo. O que é uma chave? Ela abre uma porta, né? Ó, entenda o seguinte, eu não botei a chave para o sucesso em 2019. Não botei nada disso. Botei a chave para 2019. O texto que nós vamos ler diferente. Eu coloquei aí que a referência é Mateus 17, do 14 ao 21, Marcos 9, do 14 ao 29 e Lucas 9, do 37 ao 43. Os três evangelistas descrevem esse fato que aconteceu. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma compilação. Eu peguei a informação de cada evangelista e coloquei num texto só. Porque Mateus, ele conta de uma forma, às vezes ele omite uma informação. Lucas conta de uma forma um pouquinho mais diferente, acrescenta mais uma. Marcos coloca mais uma coisa. Então, o que eu fiz? Para a gente ter uma informação completa, eu juntei tudo. Se você quiser ler pela Bíblia, você pode ler, só que vai ser mais complicado, que você vai ter que ficar indo em todos os textos aí. Eu separei no slide. Então, se você tiver facilidade para enxergar, você vê aqui no slide, o pessoal em casa vê em casa, ali pela tela, e eu vou lendo aqui. Entenderam? Show? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui e o Rafael me ajuda aí, porque eu vou lendo aqui, você passa para mim aí, Rafael. Vamos lá, gente. E um detalhe também. Tem muita gente que acha que a mensagem, a palavra, a pregação, o sermão, só começa depois que termina o texto bíblico. Não, é durante o texto. Eu tenho o costume de, às vezes, fazer isso. Quem me acompanha nas mensagens aí desde 1900 e Guaraná com rolha, às vezes, eu paro o texto, eu quebro o protocolo e eu falo em cima do texto. Faz parte. Então, a mensagem já se iniciou. Então, no meio do texto, eu vou parar e vou falar alguma coisa aqui, tá? E depois a gente vai refletindo em cima desse segredo, dessa chave aí para viver o ano de 2019. Vamos lá? Diz assim, ó, no dia seguinte, desceram do monte. Que dia seguinte é esse? Que monte é esse? Depois eu vou falar para vocês. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles
e os mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que todo o povo viu a Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Olha aqui, eles estavam, os discípulos, alguns discípulos estavam descendo com Jesus de um monte, e os restantes dos discípulos estavam lá no vale, ali embaixo. E junto, desses outros discípulos tinham mestres da lei, pessoas, um determinado pai com seu filho, e estava uma discussão tremenda ali. O vídeo que eu passei não mostrou isso, porque eu só peguei a parte que Jesus curava ele. Jesus fez uma pergunta: o que estão discutindo? Essa pergunta aqui, possivelmente, Jesus fez para os discípulos. Por quê, Michel? Porque não houve resposta. Por que, Michel, não houve resposta? Porque os discípulos estavam tentando curar aquele jovem e não conseguiram. Quando Jesus chega e vê aquele estandalhaço lá, aquela bagunça, aquela gritaria, aquela discussão, ele pergunta: o que vocês estão discutindo aí? E os discípulos não respondem. É um silêncio vergonhoso. Do nada surge um pai no meio da multidão, aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e bradou: Mestre, eu te trouxe o meu filho, rogo-te que dê atenção a ele, pois é o único que eu tenho. Olha só, o pedido desse homem. Um espírito o domina e o impede de falar. Ele tem ataques, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca, range os dentes e fica rígido. Cuidado, gente, com sintomas clínicos que podem confundir com sintomas de possessão demoníaca. Eu digo isso porque muita gente do nosso meio, às vezes, por ignorância, por falta de conhecimento, dá umas vaciladas. Um pastor, há muitos anos atrás, eu assisti uma mensagem dele, um homem de Deus, numa fita, e ele falava que todo ataque epilético é demônio. Ele foi, no mínimo, muito ignorante mesmo. Não sei se ele se arrependeu no futuro do que ele falou, mas ele foi muito infeliz na palavra que ele deu, porque a possessão demoníaca, ela se parece, ela aparenta, ela dá a entender, ela mostra algumas evidências de patologias clínicas mentais. O esquizofrênico, por exemplo, ele vê coisas, Isso pode confundir com uma possessão demoníaca e vice-versa, porque uma pessoa que é possessa, ela vê coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O epilético, não sei quantos já viram uma pessoa epilética, clínica, sem ser demônio. Eu já vi um ataque epilético clínico, e eu já vi uma possessão demoníaca. Em alguns aspectos se parece àquela baba, àquela contorcimento lá, se joga de um lado, se joga de outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Um dos dons que eu aprendi quando era adolescente aqui na igreja, que a gente deve buscar mais, é qual? Fora, obviamente, o amor, que é o maior de todos, mas qual um dom que você acha que nesse contexto aqui seria o mais preciso ali para você ter? Sabedoria, discernimento. Tem muita gente que quer aqueles dons, que de evidência, eu quero ter esse dom para fazer isso, mas um dos dons que você precisa pedir muito a Deus é dom de discernimento, é você ter sabedoria, para quando você vê uma determinada situação, isso não é demônio, isso é físico, isso não é físico, é demônio, isso não é demônico nem físico, isso é emocional, e por aí vai. Então a gente precisa ter esse discernimento. Então, tenha muita sabedoria ao identificar determinados casos. É óbvio que um ataque epilético, ele se diferencia até em questões espirituais, o próprio texto mostra isso. Às vezes a pessoa que tem uma doença mental, ela fica falando: eu estou aqui porque eu quero ver a casa. Olha, hoje de manhã, por exemplo, eu estava vindo aqui para a igreja, uma pessoa idosa, eu pensei até que ela ia jogar a vassoura em mim, que ela pegou a vassoura e ela falou o nome de uma pessoa: fulaninha, fulaninha, e ela pegou a vassoura assim, eu olhei para trás, não vi fulaninha, não vi ninguém, e ela estava falando sozinha, é uma senhora de muita idade, estava se arrastando, então possivelmente tem algum problema mental, não vi nada de possessão nem nada, e ela chegou aqui, passou um cachorrinho correndo, acho que ela jogou a vassoura no cachorro. Então, quer dizer, uma pessoa que tem uma perturbação mental, a pessoa ela fala coisas desconexas, mas que não tem sentido espiritual. Agora, uma pessoa com possessão demoníaca: não gosto de igreja, tira isso daqui. Então você já vê que já tem coisas meio diferentes. Então cuidado
para você não se confundir. Mas no caso bíblico aqui, era demônio. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, no fogo ou na água. Quase nunca o abandona. E o está destruindo. Isso é um pai clamando a Jesus, hein, gente? Está sofrendo muito. Eu trouxe aos teus discípulos para que o expulsasse esse espírito, mas eles não conseguiram. Aí Jesus, bem chateado, Jesus estava chateado aqui, tá? Olha o que Jesus fala: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu a Jesus, você entende por que Jesus estava chateado? Depois vocês vão entender. Percebam aqui a chave para ter um ano 2019 na presença de Deus, acertando. Tragam meu menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu a Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Olha aqui o que eu falei. A presença de Deus, a presença da figura de Cristo ali, já causou um negócio diferente naquele jovem. Daqui você já vê quando você começa a diferenciar um problema clínico de um problema espiritual. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, aonde você vai, a presença de Deus vai com você. Isso é notório. Não sei se vocês já tiveram experiências desse tipo. Né, não é que você seja melhor do que ninguém, tá, gente? Nós somos pecadores. Mas graças à graça de Deus, Ele nos deu um poder. Você tem um poder. Você não é um vingador. Você não é um super-herói da Marvel ou da DC. Mas você tem algo sobrenatural sobre você. E Ele te deu isso pela misericórdia dEle. É um poder que até coisas espirituais se sentem incomodados quando você aparece, quando você surge. A gente já teve experiência aqui na igreja disso. Né? Até de questão de possessão mesmo. Né? A pessoa olha assim, fica, né? E até outras situações, já viu? Você está num local, você chega num ambiente, e não é possessão, mas você vê que é um ambiente de intriga, de tal, um negócio meio que a atmosfera, eu já vi testemunhos de pessoas contando, é o inverso de outras situações, e eu não vou entrar aqui no detalhe nem na polêmica, mas uma vez, muitos anos atrás, uma irmã que estava contando um testemunho, olha só, gente, vai explicar uma coisa dessa, que uma pessoa foi na casa dela, eu não vou entrar na polêmica, né, de maldição nem nada aqui, mas ela falou que a pessoa entrou na casa dela e elogiou uma planta que ela tinha, naquela semana a planta murchou, e a pessoa tinha a planta há muito tempo. Então você vê que o contrário também acontece, não sei se vocês já viram situações desse tipo, mas o contrário também acontece, é como se fosse uma presença ruim, né, uma coisa ruim. Então só o fato de Jesus, né, ele vê Jesus, ele já causou uma convulsão e jogou o menino no chão. Ele caiu no chão, começou a rolar, espumava pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Respondeu ele: desde a infância. Aqui vai uma nota de conhecimento. Segundo, né, os estudiosos, quando o texto bíblico do Novo Testamento fala de infância, isso pode variar, dependendo do contexto, de 6 a adolescente ali, 15 anos. Você viu que o vídeo mostrava geralmente um adolescente. Por quê? Porque se aqui a gente entende que é 6 anos e o pai fala que ele tem isso desde a infância, então, poxa, então ele era bebê de colo se contorcendo, né, endemoniado, e não tem muito sentido isso, apesar de que o mundo espiritual pode fazer qualquer coisa. Então, muitos acreditam que esse jovem aqui era um adolescente, era alguém aí, né, nos seus 15, 14 anos, e ele vivia com aquilo ali desde a infância dele, isso é, desde que ele devia ter aí seus 5 anos por aí, tá, gente? Vamos lá, desde a infância, respondeu ele, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Se eu perguntasse para você assim, o que é que você entende nisso de jogado na água e no fogo? O que é que você entende? Como que você explicaria esse texto aí para mim? É isso aí, a Adriana falou bem. Às vezes a gente lê o texto, a gente não mensura o que está acontecendo. Quando ele fala, joga no fogo, pensa o seguinte, não existia fogão continental, não existia Brastemp, não existia toda aquela segurança, né, o gás, aquela borracha, o clique lá, o registro, não tinha nada disso. O pessoal fazia fogo no determinado canto da casa, então não era um lugar muito seguro. Possivelmente esse demônio, ele
possuía aquele jovem e jogava ele nesse fogo. E a água, possivelmente o local onde tinha concentração de água, poço, riacho, mar, rio. Então, com o objetivo sempre de causar o mal, de matá-lo. Mas se você pode fazer alguma coisa, Jesus, tenha compaixão de nós e nos ajuda. Olha o que Jesus falou. Se eu posso, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se juntando, olha aí, ó, Jesus percebeu que estava se juntando uma multidão. Tem muita gente que gosta, né, de ver um auê ali de demônio. A gente aprende alguns princípios aqui. Quando Jesus percebeu que estava dando muito crédito ali, né, estava dando um alvoroço ali, Jesus rapidinho, né, olhou para o demônio lá, possesso no rapaz, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Mas como que pode isso? Jesus deu uma ordem para uma pessoa surda? Já parou para pensar? Olha o Vinícius. Em Marcos 7, gente, tem um momento em que Jesus cura um homem, e esse homem, ele tinha problema na fala, era gago, né, quase não falava, e ele também era surdo. Ali Jesus faz um negocinho na mão e coloca no ouvido dele e ele é curado, ele não fala nada, porque era físico, era patológico, era clínico. Quando ele olha para esse rapaz endemoniado, existia um demônio que estava causando isso, então ele dá a ordem. Vocês entenderam a diferença? Essa é a diferença. Então ele dá a ordem, o espírito imediatamente sai dele. O espírito gritou, agiu violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou. Então Jesus o entregou ao seu pai. Daquele momento em diante, o menino ficou curado. E olha aqui, todos ficaram atônitos, né, surpresos, ante a grandeza de Deus. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos aproximaram-se dele, em particular, e perguntaram, mestre, por que não conseguimos expulsá-lo? Aí Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, eu já trouxe aqui, né, parece um chumbinho, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Ele usa um provérbio da época, que é a ideia de transpor coisas difíceis. Vai daqui para lá, de lá para cá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Hoje de manhã nós falamos sobre isso na IBD, e eu já falei aqui numa aula da IBD que a gente falou sobre esse assunto. Esse pelo jejum é um complemento que não estava no original. Complemento. Não altera o texto sagrado, mas possivelmente no original não tinha essa expressão jejum. Era um complemento que foi acrescentado, né, para dar um sentido, porque quem ora, quem jejua, né, tem muita intimidade, está orando. É como se fosse a mesma coisa, né? Quem jejua está orando, né? Se você jejua e você não ora, você está fazendo regime. E não é isso que Deus quer. Então, só para a gente ter um conhecimento aqui. Vamos lá, gente, qual é o contexto desse texto aqui? Deixa eu passar de novo aqui. A chave para 2019, qual o contexto desse texto aqui? O contexto aqui é o seguinte, Jesus estava no norte de Israel, estava ali na região da Galileia, lá mais para cima, e Jesus estava em vários momentos ali pregando, né, falando, anunciando o reino de Deus. Ele tinha dado autoridade aos discípulos, para que eles pudessem fazer milagres. Olha só, hein, os discípulos já tinham ido de porta em porta, faziam curas, libertavam pessoas, expulsavam demônios, estava fazendo muitas coisas, maravilhas de Deus eram vistas através de Jesus e dos discípulos. O tempo foi passando, Jesus continuou a pregar, Jesus fala daquele assunto, né, que se você quer segui-lo, né, se os seus seguidores querem acompanhá-lo, devem negar a si mesmos, carregar sua cruz e segui-lo. Lembra dessa palavra de Jesus? Mais ou menos 6 dias depois, uma semana depois dessa palavra, Jesus chama 3 dos seus discípulos mais próximos, que estavam sempre orando com ele, apesar de que sempre dormiram, né? Mas estavam com ele, os mais íntimos. Quais eram? Pedro, Tiago, João, no barquinho.
Só que aqui era Pedro, Tiago e João. Ele leva eles para um monte que ficava ali na região do Monte Hermon, né? Existe uma disputa exatamente onde é esse monte, o chamado Monte da Transfiguração. Ele leva eles lá na noite, eles chegam lá de noite, e novamente eles sonolentos, do nada eles são, né, acordados assim, né, de súbito com uma imagem surpreendente. Jesus aparece com sua roupa branca, né, brilhante, né, resplandecente, seu rosto também brilha como o sol, e ele consegue, os três discípulos conseguem observar duas figuras proeminentes do Antigo Testamento que tipificavam a lei e os profetas. Quem era? Moisés e Elias. E eles estavam ali batendo um papo, Jesus e esses dois. Os discípulos não tinham acesso a isso, tá? Era só eles lá conversando. E eles conversavam sobre o que iria acontecer em Jerusalém com Jesus. Olha que interessante. E esse texto, gente, ele está muito ligado ao texto do endemoniado, e vocês vão perceber. E ali uma névoa, né, se espalha por aquele momento ali, ouve-se uma voz do próprio Deus dizendo: esse é meu filho amado, ouça-o. E do nada tudo aquilo some, e Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, guardem em segredo, não contem isso para ninguém por enquanto, porque ainda não chegou a minha hora, a hora de eu ser glorificado. Aí Jesus ali, né, os discípulos, imagina a experiência, Jesus o Filho de Deus, né, mas imagina os discípulos, a experiência. Gente, Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Eles não tiveram comunicação com os mortos, ou com os vivos, mas você vê que as figuras estavam vivas. Aquele que morre em Cristo, gente, a alma é eterna, o espírito é eterno. A gente tem essa crise teológica de onde está, né? Se está dormindo, se está na glória, mas fato é, filhão, está lá com a consciência, ela estava batendo um maior papo lá. Então eles descem cheio da graça de Deus, cheio da glória de Deus. Às vezes, gente, aí eu vou fazer uma analogia aqui. Às vezes a gente vive momentos na nossa vida que é um momento de monte, e o monte na Bíblia sempre é uma ideia de glória, né? De vitória, né? de coisas sobrenaturais. O vale é da tristeza, da dor, da luta, da tribulação, não é assim? Deus dos montes, Deus dos vales, né? Tem até esse simbolismo. E na nossa caminhada da fé também é assim. O ano de 2018 você deve ter vivido momentos de monte e momentos de vale. O ano de 2019 possivelmente também vamos viver. Mas eu continuo batendo nessa tecla. Qual é a chave para viver o ano de 2019 no caminho, na presença de Deus? Se você é esperto, eu sei que você já pescou qual é o segredo. Eu não vou perguntar para você, mas está aí no texto da palavra, a gente já leu, e a gente vai soltando ele aos poucos aqui. E uma outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, fazendo uma analogia com essa descida de Jesus do monte, porque ele fica na noite, eles montam uma barraquinha, dormem lá, no dia seguinte eles descem do monte, por isso que o texto começa, no dia seguinte. A gente às vezes fica preso muito ao nosso comodismo como igreja. A gente vive só no momento do culto, espiritualmente falando. Jesus não poderia ter ficado no monte durante a vida ministerial dele toda? Ele poderia. Ele poderia descer do monte, ir lá, morrer na cruz e pronto, pagou o preço. Mas ele serviu durante todo o ministério dele. E a gente pode aprender princípios aqui. Tudo que você adquire de conhecimento, e pensa aí, faz uma reflexão no ano de 2018, tudo que você aprendeu, principalmente nesse contexto cristianismo, você precisa passar isso adiante. Jesus, ele sabia o que iria acontecer porque ele era o próprio Deus ali, ele sabia do futuro. Ele desceu mesmo sabendo que tinha uma crise esperando por ele. Não tinha uma crise esperando por ele? O homem estava lá, ó, num momento de glória, sendo glorificado. Lá embaixo ele seria questionado. Mas ele fez questão de descer para ajudar o próximo. Tudo que você aprende como igreja, isso precisa convergir em atitudes práticas do dia a dia, senão não adianta. Nós precisamos ter a vida pós-culto. Não adianta eu estar na minha casa, nos meus afazeres diários, até viver uma vida agradável diante de Deus ali, mas não acrescentar nada no mundo, digamos assim. Não fazer diferença nesse mundo.
Aí você vem para a igreja, adquire mais conhecimento, espiritualidade, glória, transfiguração, aí depois você novamente vai para a rua, nada acontece. Então a gente tem que deixar um pouquinho de viver muito no monte, espiritualmente falando. A gente precisa descer um pouquinho mais do monte e passar isso adiante. Quando você estiver fazendo unha, quando você estiver na fila lá do médico, quando você estiver no trabalho, quando você estiver fazendo curso, costurando, na internet, seja lá o que for, que a gente possa somar, acrescentar a vida das pessoas. Eu fui numa igreja ontem que eu achei um negócio interessante. Eles botaram, é algo até a gente ser imitado, a gente tem que imitar coisas boas. Na descida da escada da igreja, você descia um vão, 2 vãos, aí você via que tinha como é que fala? Um cartaz com várias fotos de pessoas que eu acredito ser, pelas imagens, que eram pessoas viciadas em crack ali da região de Manguinhos. Eles tiraram fotos daquelas pessoas e colocaram num grande banner que ficava numa posição que todo mundo que descesse e subisse para ir para o salão da igreja via. Estava assim, pedidos de oração. Aí tinha a foto das pessoas e o nome delas embaixo. Obviamente, elas permitiram tirar a foto delas, mas pelo jeito do rosto delas, pela forma como elas estavam vestidas, e o ambiente do fundo, assim, o plano de fundo, possivelmente eram pessoas de Cracolândia, alguma coisa assim. A igreja fazendo a diferença, pelo menos orando por aquelas pessoas, ou indo lá. Nós temos, obviamente, um contexto meio que parecido, mas a gente pode fazer a diferença aonde Deus nos enviar. A gente precisa fazer isso, senão a gente fica só no monte, não é o que Deus quer para a gente. O problema que Jesus viveu quando ele desceu do monte era um problema muito mais grave do que a gente imagina. Quando os discípulos descem, aqueles 3 discípulos, e tem aqueles 9, 10, 11, 12, 9 discípulos ali, vocês percebem que na Bíblia, Jesus ele fala assim, eis que envio vocês, como ovelhas no meio dos lobos. Lá em Mateus 28, ide por todo mundo pregar o evangelho. Em 2 Coríntios 5:20, que é o texto dos embaixadores do rei, de sorte que somos embaixadores de quê? Da parte de Cristo, como se o próprio Deus rogasse por nós. Quando alguém, isso é um princípio judaico, quando alguém, no contexto judaico, envia alguém, é como se fosse a própria pessoa indo. Existe uma autoridade que é colocada, é diferente do nosso contexto, né? Às vezes a gente manda uma pessoa, vai lá, você não está nem aí, não tem responsabilidade, a pessoa lá também não vê nenhuma responsabilidade contigo. Manda o dono vir aqui. É mais ou menos assim. No contexto, no princípio judaico, não era assim. Quando um líder, uma pessoa enviava alguém, aquela pessoa representava ela própria. Olha o problema que está acontecendo aqui. Existiam mestres, doutores, os caras eram pós-graduados, tinham mestrado, tinham doutorado. Os caras eram especialistas na lei. Os caras eram pessoas que tinham autoridade, tinham argumento e influência sobre a população. Eles estavam questionando o trabalho de Jesus. Sabe por quê? Porque os discípulos não já tinham curado? Eles faziam milagres? Jesus não falou que era o Filho de Deus? Não tinha toda a palavra do Messias? Se o poder de Deus que estava nos discípulos e em Cristo era o poder de Deus, e a gente sabe que o poder de Deus é absoluto, não tem, né? Não tem, chove, não molha, Deus é Deus e acabou. Por que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio? Era o que os mestres da lei estavam questionando, e o povo estava começando, né? E os discípulos não sabiam nem o que fazer, acuados. O ministério de Jesus estava em xeque. A imagem de Jesus estava queimada. Explica-se o porquê que Jesus estava chateado. Poxa, gente, vocês estão comigo o tempo todo, vocês veem maravilhas. Talvez se Pedro, Tiago e João estivessem ali, teria sido diferente. Porque existia uma diferença aí, entre os 9 discípulos e aqueles 3. Eles estavam sempre com Jesus. Os momentos mais íntimos, Jesus estava com eles. E os outros não sabiam o que fazer. Então, gente, o contexto desse texto, ele é muito mais pesado do que a gente imagina. O ministério de Jesus estava em xeque. Por isso que isso explica também que quando Jesus aparece descendo do monte, todo mundo vai correndo atrás dele, para ver, Jesus aí. E ele faz a pergunta para os discípulos não respondem. O pai que surge lá e começa a contar a história, porque era uma vergonha, porque os discípulos não sabiam o que fazer. Na nossa caminhada de fé, a gente também vive momentos de glória e momentos de crise. Jesus, obviamente, ele não tinha nenhum problema com ele, mas ele desce daquele momento de glória e encontra um povo
com vários problemas e é crise. E olha que interessante como os textos estão alinhados. Jesus era o mediador de uma nova aliança, não era? Quem era o mediador da antiga aliança no Antigo Testamento? Moisés. Quem apareceu para Jesus lá no monte? Moisés, coincidentemente. Naquela época lá dos 10 mandamentos, quem deu os mandamentos para Moisés? Deus. Moisés descia do monte com o rosto como? Resplandecente. Olha como as coisas estão ligadas. Naquela época, Moisés recebe os mandamentos, desce do monte, o que ele encontra no pé do monte? Corações duros, problemas. Jesus agora meio que dando uma inversão, né? Jesus também vem de um momento de glória, rosto resplandecendo. Ele desce do monte, o que ele encontra lá embaixo? Corações duros, problemas. Jesus é um cumprimento do Antigo Testamento. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor que falava que um judeu se convertendo lendo os profetas, lendo Isaías, lendo Êxodo. Um judeu. Porque ele viu tipos de Jesus no Antigo Testamento. Tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Ele queria salvar aquele jovem. Ele queria mostrar que a autoridade dele não era questionável. Ele queria mostrar que os discípulos, queria dar uma lição para os discípulos de dependência de Deus. Talvez esses discípulos aí, eles tivessem ficado um pouquinho, digamos assim, autossuficientes. Por quê? Porque eles vinham de momentos, né, de glória, né, curando, os demônios nos submetem, aquele negócio todo, e agora eles meio que a ficha caiu, porque aconteceu uma situação que eles não conseguiram expulsar o demônio. Faltava o segredo, faltava a chave. Momentos de glória, da glória à crise. Acho que até um outro nome para a nossa palavra aqui, da glória à crise. Porque Jesus viveu um momento de glória e teve que viver um momento de crise. No ano de 2019, lamento informar, mas você também pode viver um momento de crise. Por isso que eu não botei o tema da mensagem da chave para o sucesso em 2019. Porque sucesso é relativo, não é? Tem muita gente que vive situações que para o mundo, né, para esse sistema corrupto que a gente vive, é sucesso, mas nem sempre é. Tem gente que acha que sucesso é você ganhar na Mega Sena. Quanto que está a Mega Sena? Oh, já sabia de cor. 200 e quanto? 280 milhões. O pessoal acha que sucesso é você ter 280 milhões. E de repente está até me questionando, mas é sim. Mas e quem vive com um salário mínimo? E coloca a cabeça no travesseiro e está feliz e contente. Lembra do caso da viúva da Mega Sena? Eu não lembro quanto que o cara ganhou, mas você vê, o dinheiro só trouxe desgraça para aquele cara. Acabou a vida do cara. 54 milhões. A Kátia é um poço de dados. Sempre vou pesquisar a Kátia. A Kátia e a Sandra. Mas agora ela está ganhando a Sandra, hein, Sandra? Está te ganhando, hein? 50 e poucos milhões. Antes esse cara, ele era problema, né? Tinha um problema na perna, né? Antes ele não tivesse ganhado aquilo. Estaria vivo talvez até hoje. Mas o dinheiro trouxe uma desgraça. Para muitos é uma alegria, é um sucesso, mas não é sucesso. Por isso que eu não coloquei a chave para o sucesso de 2019, porque nós podemos viver possivelmente, porque são 365 dias, possivelmente nós vamos viver aí momentos de crise. Glória à crise. Mas como vamos viver o momento da glória e como vamos viver o momento da crise? Jesus nos ensina. Os discípulos que estavam com Jesus no monte nos ensinam o segredo. Depois da glória, para os discípulos, foi momento de questionamento. Olha como a nossa memória é fraca. Não precisa se culpar, chorar, se entristecer. Mas quantos de nós não conquistamos coisas no decorrer da nossa vida e a gente já foi pego blasfemando contra Deus por causa de um problema que a gente estava vivendo? Tudo é apagado. Parecemos o povo de Israel, quando começou a viver situações de crise no deserto, começou a sentir saudade dos brócolis, da cebola, dos alhos do Egito. E Deus fica indignado com isso, fala, homens de café pequeno, pouca fé, homens de pouca fé. Jesus ele ficou muito chateado com os discípulos aqui, mas depois tudo se resolveu.
A gente esquece muito rápido do que a gente vive, do que a gente vê e do que a gente ouve. Guarda no coração o que você viveu em 2018. Guarda as coisas boas que você viveu em 2018. Guarda, lembra, traz à memória, faz lá como Jeremias, traz à memória aquilo que te dá esperança. Lembra aí de coisas. Jesus, faz eles lembrarem, faz eu lembrar de coisas. Quando eu prego para vocês, eu estou pregando para mim também, porque essa palavra aqui foi uma coisa que, coisas que eu vivi, que eu pedi ao Senhor para falar comigo, e Ele me trouxe essa mensagem aqui. Traz à memória aí coisas que te dê esperança, coisas que o Senhor te deu, respondeu, coisas que Deus falou assim, espera mais um pouquinho, aguarda mais um pouco, não baixa a guarda não, porque Deus ele pode responder sim, não ou espera, mas a gente quando vive um momento de crise, a gente quer jogar tudo para o alto. Faça um 2019 diferente, viva um 2019 com a essência das coisas que Deus te ensinou no ano de 2018. Esses discípulos estavam aprendendo direto com o mestre, mas chegou aqui e esqueceram tudo. Esqueceu. Viveram a situação de crise, esqueceu. Estava aqui, escribas de um lado, fariseus, mestres da lei, o pai questionando, e os discípulos, passou nos milagres de Jesus também, né? Acho que passou esse negócio aí, essa passagem. Eles não tinham praticamente fé nenhuma, os discípulos, nesse momento. Autossuficiência pura. Toda aquela viagem missionária, batendo de porta em porta, conquistando. Lembra que eles voltaram, surpresos? Jesus, em teu nome os demônios se submeteram. Eles ficaram todo bobo, né? Parece que Jesus já sabia do futuro. Falei, rapaz, se agrade, fique feliz, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Isso aí, Mas parece que todas aquelas experiências geraram nele autossuficiência. Cuidado com isso. Não vem no pacote. Vou citar o caso aqui da Bíblia. Expulsar demônio não vem no pacote. Agora eu sou um pastor, sou um diácono, sou um evangelista, sou um missionário, agora os demônios me submetem. Não é por aí não. Você tem autoridade porque Cristo te deu, não é um pacote ministerial não. Precisa do segredo, precisa da chave. Alguém já percebeu qual é o segredo, qual é a chave? Já? Então vamos lá. O que importa, gente, não é a quantidade de fé, mas a qualidade da fé, em quem você deposita. Às vezes, a nossa fé, a gente pode viver um momento de altos e baixos. Eu vi uma vez uma ilustração, que o negócio é tremendo, que você olha, quem já fez aquele exame, ou já ficou internado e tem aquele aparelho que fica do lado da cama, que fica, fica assim, né, sinais vitais, obrigado. Aí fica lá os sinais vitais. Quando aquilo fica reto, sem nenhuma, o que aconteceu? Morreu. Na nossa caminhada como, pessoa, na nossa caminhada de vida, e eu posso falar até da caminhada de fé cristã, se você está reto, é porque você morreu. Você precisa, olha, eu não estou falando de pecado não, tá? Estou falando de situações de crise, de problemas que você vai viver, mas é normal nós vivermos essas situações assim, de picos. Quantos aqui, por exemplo, não já questionaram a sua fé? Não minta, eu já questionei a minha, eu já vivi momentos assim. Esse pai, ele viveu isso. Me ajude na minha incredulidade. Os próprios discípulos não tinha fé nenhuma, porque ele citou que se você tivesse do tamanho de um grão de mostarda, e o exemplo ali é uma coisa mínima que tinha ali na época, então praticamente não tinha nenhuma. E eu não quero dizer, gente, que a gente nunca vai chegar, obviamente, não me entenda mal, mas você vê, ele falou que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder fazer o impossível. Olha o poder que Deus derramou sobre a igreja. O impossível. Obviamente, se for da vontade de Deus, o impossível, você tem um poder pela graça de Deus para fazer o impossível. Você tem planos para 2019? Você deve ter feito. Cara, se isso estiver na vontade de Deus, vai, manda ver. Manda ver. Não importa o que os fatores externos vão falar. Você já se colocou no lugar de Jesus descendo do monte? Muita gente já fala, mas e agora, Senhor? É como se tivesse esquecido tudo que aconteceu, no monte. Mas você imagina, gente, a pressão que Jesus estava passando.
Imagina. Era discípulos de um lado com medo, sem argumento, era o povo criticando, ou já começando a criticar, era aqueles mestres, pessoas de renome. Imagina uma pessoa que você conheça no meio político, social, que tem uma autoridade. Não, se ele falou, está falado. Imagina essa pessoa argumentando na frente, ou se opondo a um pescador, uma pessoa sem instrução. E Jesus vê aquilo ali, ó, não mudou nada na fé de Jesus. Não mudou nada. Nós precisamos ser assim. Jesus, ele nos deu exemplos. Intimidade com o Pai, que resume a oração, que resume o tripé, leitura da Bíblia, e que resume o tripé, ser igreja. Intimidade com Deus, esse é o segredo. Acertou? Por aí? Intimidade. Você quer viver um ano de 2019 no caminho, de acordo com o que Deus quer? Tenha intimidade com Deus. Michel, tenha intimidade com Deus. Como que eu gero intimidade? Lendo a Bíblia, orando, estando com Jesus, sendo igreja. Aqueles 3 discípulos andavam com Jesus, por mais que tivessem seus soninhos lá, tivessem suas crises, mas eles estavam lá. Eles caminhavam com o Pai. Eles viam a experiência, os outros também caminhavam, mas não tinham essa mesma pegada. E a gente vê que os problemas ao redor de Jesus eram enormes. Era a fé do Pai limitada, discípulos impotentes e a crítica lá. Mas independente dos contextos, né, contrários que tinha ali na palavra que a palavra menciona, através da fé e a intimidade com Deus, nós podemos o impossível, e Jesus realizou o seu milagre e mostrou a sua autoridade. Independente de tudo que estava acontecendo ali ao redor, independente de toda a situação que estava norteando ali, ele continuou e ele exerceu a sua autoridade. E ele chamou a atenção dos discípulos quanto a isso. Homens de pouca fé, até quando eu vou estar com vocês? Vocês não estão entendendo? Não era à toa que Jesus ele buscava aqueles 3, porque às vezes Jesus ia curar uma pessoa, fica vocês aí, vem vocês comigo. Eu vi o filme, o Manto Sagrado também teve uma passagem dessa, aquele filme antigo, lá do tempo da tia Sandra, né, do Guaraná com rolha, que aquele filme, o Pedro vai curar lá o servo do centurião, e quando ele entra, ele fala assim, saiam todos, você e você fica. Jesus fazia isso também, sai você, vem vocês comigo, porque eram pessoas positivas, eram pessoas que acompanhavam Jesus, que tinham fé. E independente daquela meia fé daquele pai, né, que tinha problemas, nada disso impediu o poder de Deus de atuar. Se você tem intimidade com Deus, se você busca a presença de Deus, se você faz a vontade de Deus, se você é igreja, se você ora, se você lê a Bíblia, e não algo mecânico, mas se você tem aquela intimidade, você busca com prazer, querido, nada é impossível. As pessoas vão ver em você o poder de Deus, as pessoas vão correr ao seu encontro quando houver uma crise. Quando tiver um luto na casa de alguém, quando tiver um problema, chama fulano, chama a Priscila, chama aquela mulher de Deus lá, chama a Bianca, chama o homem de Deus, chama o Vinícius, quero o Epifânio aqui, eu preciso de uma palavra. Por quê? Porque você vai radiar isso aí. Nunca deixa a soberba entrar no teu coração. Nunca deixa o pecado de Lúcifer invadir o teu coração, invadir a tua mente. Sempre seja dependente de Deus. Eu já falei isso aqui, um dos maiores problemas que lideranças de igreja passam é a síndrome do Lúcifer, porque você fica à frente, as pessoas te veem como referência, você fica pisando em ovos em muitas situações, e as pessoas às vezes, né, eu sou o cara, não, sempre vista as sandálias da humildade, sempre permita e se deixe permitir que Deus te use sempre, nunca se ache autossuficiente, sempre se ache dependente. Eu estava orando a Deus, pedindo uma palavra nesse sentido, Ele me deu esse texto, eu fiquei 2 semanas estudando isso aqui, e depois eu tirava uma coisa, depois eu botava outra, depois eu tirava uma coisa, depois eu botava outra, falei, Deus, fala com a gente, fala comigo, porque eu também vivo momentos de escassez, eu também vivo momentos de dúvida. Vocês acham que eu não vivo? Vivo, eu tenho preguiça, eu tenho cansaço, eu tenho ansiedade, eu tenho também as minhas limitações, mas eu tento, falo, Senhor, me ajuda a continuar, me ajuda. A gente estava brincando aqui, falando sobre o tempo de permanência de líderes aqui na igreja,
Eu vou para o 8º ano, a igreja passou aí, né, pastores, acho que foram 7 ou 8, líderes, né, presidentes, você pode acrescentar uns 10 aí. Cara, eu já passei praticamente 80%, 90% de muitos líderes aqui da igreja, da liderança total da igreja nesses 35 anos. Não quero dizer que os outros irmãos foram menos espirituais, não é isso, porque cada um teve seu tempo, cada um teve seu motivo, mas eu estou querendo comparar que é fácil, Michel está chegando aí há 8 anos, é muito fácil. Não é fácil não, meu irmão, é muito difícil, é muito difícil, você ser um líder em tempo integral, e a igreja aqui, o pessoal de repente da internet não sabe, mas, e não foi por culpa da igreja não, foi um desejo meu mesmo, foram 7 anos trabalhando de forma ininterrupta, liderando em tempo integral, sem ganhar um tostão da igreja, e a igreja teve vários momentos que quis, eu falei, não, eu não quero. Aí o negócio apertou, né? A igreja também não tem condição, e hoje eu estou sendo abençoado com um valorzinho pequeno das entradas da igreja. Não chega a um salário muitas vezes, mas é o que o Senhor me abençoou. E Deus é tão bom que ontem eu fui fazer um evento e entrou mais um dinheirinho. E Deus vai abençoando. E eu sou formado, sou pós-graduado, mas é o problema do nosso Rio de Janeiro, do nosso Brasil. Mas eu preciso continuar. Tem gente que está vivendo luto. Tem gente que está vivendo a escassez. Na minha casa nunca faltou comida, graças a Deus. Tia Sandra solta até fogos, né, Sandra? Quando está difícil a coisa, as pessoas mandam até compra em casa, né, tia Sandra? Então, é o Deus que atua tanto nos montes, que também atua nos vales. Não sabemos quanto tempo nós vamos passar em um e outro no ano de 2019, mas se nós tivermos intimidade com o Pai, nós vamos viver o melhor. Porque Jesus, como eu preguei aqui no Natal, todas aquelas coisas não eram dele. Eu esqueci de falar que até o sepulcro não era dele, era de uma outra pessoa que era novinho que emprestou para Jesus. Eu esqueci de falar isso no dia. Mas a cruz não era dele, era nossa. O jumentinho que ele entrou em Jerusalém, né, naquele dia lá da entrada triunfal, também não era dele. A casa, né, o estábulo lá onde ele nasceu, né, a manjedoura não era dele. Os pães, os peixes que foram multiplicados não eram dele. E Jesus teve seus momentos de glória também, como naquele dia da transfiguração. E depois, né, quando ele subiu aos céus, ele retomou tudo aquilo que ele teve que se abster para poder cumprir a sua missão. Você pode viver momentos de glória e você também pode viver momentos de crise. Com discernimento espiritual, caminhando junto com Jesus, tendo intimidade com Ele, você vai superar tudo que vai vir no ano de 2019. Você vai conseguir. Pergunta a Deus, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? São esses os projetos que o Senhor quer para mim? Me ajude a concretizá-los, me ajude a cumpri-los, porque o ano de 2019 está chegando aí. E a gente precisa ter essa consciência, gente, porque uma coisa é eu falar para vocês, e eu sei que vocês estão cansados, eu também estou muito cansado, fui dormir 4 horas da manhã estudando, fazendo coisas, e só que, de repente, a palavra que a gente prega aqui hoje, de repente, para você não tem nem tanto efeito, mas lá no mês de março, de repente, vai dar, de repente, lá no mês de julho vai dar, de repente, no dia 1º vai fazer sentido para você. Então, guarda isso no seu coração e trabalhe em prol disso aí, para que isso seja uma realidade na sua vida no ano de 2019. Não importa o que vão falar de você, não importa os problemas. Eu quero casar, Michel, eu quero arrumar um namorada, eu quero ter mais dinheiro, eu quero, sei lá, arrumar um emprego novo, eu quero que o meu ministério na igreja, né, ele bombe. Coloque isso tudo diante de Deus e eu e você façamos uma aliança de ter com Cristo mais intimidade nesse ano, já de 2018, finalzinho para 2019. Que Deus te abençoe, tá? Que você tenha um 2019 abençoado pelo Senhor. Que você tenha um ano de 2019 abençoado pelo Senhor, de lutas, de vitórias, mas com Cristo no barco, que foi assim uma essência de muita coisa que eu falei nesse ano. Porque Cristo no barco não é ausência de tempestade, é paz em meio à guerra. Amém? Fica de pé aí, vem aqui para frente. E a gente vai fazer um momento de oração aqui para a gente encerrar. Vinícius vai dar um panorâmico aí. Epifânio desce aí. Deixa na câmera dele, Epifânio, que a câmera dele é mais nítida. E aí a gente vai cantar uma música aqui, a gente vai fazer o nosso momento de oração. Fica aqui, ó, para o pessoal ver vocês.
né, o último culto. No Natal vocês deram tchauzinho para a câmera, né? Depois vocês vão dar tchauzinho para a câmera aqui também. Epifânio vai tocar uma música, eu queria que vocês fizessem esse momento de oração nessa música. Achou, não achou? Aí a Jaqueline vai me ajudar aqui, deixa o microfone dela ligado, da Jaqueline, Vinícius. Ah, não, o Rafael está ali. Aí a gente vai... Eu não tenho que andar ansioso no que tenho que comer e vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar assim. Se vou ter o que comer ou vestir. Faça essa oração. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho. Vem, Rony, pode deixar. Preocupado. Vem, Vinícius. Com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Na fartura, na escassez, na saúde, na doença, na presença de muita gente, na solidão, confiaremos sempre no Senhor. Confiaremos no Senhor. Enquanto o Epifânio toca aí, ore ao Senhor agora, gente. Glorifique a Deus. Exalte o nome do Senhor. Gere intimidade com o Pai. Gere intimidade com o Pai. Peço, Senhor, para visitar o seu coração, visitar a sua casa, visitar o seu emprego, visitar suas posses, aquela área da sua vida em que você não consegue vencer. Coloca diante do Senhor o seu temperamento, a ansiedade. A saúde às vezes está afligida e você pensa muita coisa. A falta de emprego, você fica sem expectativa. Confia no Senhor, ó Israel. Confia no Senhor, ó Israel. Ele é o seu escudo, Ele é a sua defesa. Confia no Senhor, como diz o salmista. Oh Deus, glorifique a Deus, igreja. Ore ao teu Pai. Agradeça pelas bênçãos que Ele te deu no ano de 2018. Agradece ao Senhor pelas lutas que você viveu, pelo luto, pela tristeza, por aquela área que você conseguiu vencer, por aquela área que você ainda não conseguiu vencer. Continue colocando diante de Deus. Peço ao Senhor para guardar o teu casamento. O diabo quer destruir famílias. Escute o que eu estou te dizendo. O diabo quer destruir famílias. Coloca a tua família diante de Deus. Ele quer banalizar o pecado na sua vida. Cuidado com o pecado, cuidado com o pecado. Ele pegou muita gente em 2018. Ele tentou te pegar. Você quase caiu. Coloca a tua vida diante de Deus. Fortalece as tuas áreas, fortalece o teu escudo. Fortalece a tua muralha. Fortalece a tua muralha. Fortalece a tua mente, meu irmão.
Coloca o Senhor na tua mente, pensa nas coisas de cima. Coloque as coisas do alto na sua mente. Se você ficar enchendo a tua cabeça de coisas de baixo, né? Metaforicamente falando, das coisas que não são do alto, não tem como. Você vai praticar coisas erradas. Ocupe a tua mente com as coisas de Deus. Coloque sob os seus olhos as coisas de Deus. Oh Deus, toma a tua igreja em tuas mãos. Toma essas vidas que estão nos ouvindo, Senhor. Guarda corações, transforma vidas, Senhor. Que esse ano de 2019 venha a ser um ano, não é chavão, não é palavra, né, de persuasão, ou, né, palavra de efeito, mas que seja um ano diferente, em nome de Jesus, que seja um ano diferente, que seja um ano diferente. Deus abençoa a tua igreja, Senhor. Guarda a minha vida, Deus. Guarda a vida dos teus filhos, dos meus amigos que estão aqui, daqueles que nos ouvem, ó Pai, na internet. Guarda cada um de nós, Senhor. Nos dê um ano abençoado pelo Senhor. Nos dê um ano, Senhor Deus, de vitórias, uns anos de lutas, mas de conquistas. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa. Abençoe-nos nos nossos ministérios, abençoa nossas famílias. Salva, Deus, aqueles que estão perdidos na nossa família. Salva, Deus, que sejamos luz aonde quer que nós formos. Não, como diz um teólogo famoso, que não sejamos esquisitos, diferentes, mas não esquisitos, que possamos estar em todos os âmbitos, ó Pai, mas transformando vidas e não sendo transformados, que nós possamos multiplicar, que essa igreja venha multiplicar para a glória do Teu nome. Abençoa, Deus, derrama o Teu poder, derrama a Tua graça sobre, ó Pai, o Teu povo, para que sejamos abençoados pelo Senhor. Já nos sentimos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Confiarei em Ti, confiarei em Ti, confiarei em Ti. Bota a mão aqui, ó. Confia, bota aqui, ó. Em Ti, confiarei. Vem cá, Josué, traz sua Bíblia, Josué. É um símbolo do ano de 2019. A simplicidade da criança e a intimidade com o Pai. Tá faltando alguém? Vem cá, Júlia, corre aqui, Júlia. Vem cá, Júlia. Então deixa ela lá. É a zoar, falando que ela está parecendo o He-Man. Que Deus nos abençoe, que sejamos igreja nesse ano, que possamos transformar todos que nós tivermos contato. Salvação, ser igreja, oração, leitura da Bíblia, que possa ser as metas, os objetivos e a função da gente como igreja. Que Deus nos abençoe. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, que tenhamos o ano de 2019 pela graça de Deus. Vinícius, você é mais alto. Venha para a selfie. Vem, Júlia. Tem um bocado de página aberta? Não, aqui tem um para fechar tudo. Fechar tudo. Fechar tudo. O meu também. Aqui, gente. Fechar tudo. Ó. Calma, Catita. Nós achou. Vinícius, você é o homem da altura. Você é o homem da selfie. Você é o homem das alturas.